Meu nome é Renato Janine Ribeiro, sou professor de filosofia e este programa é sobre ética. Mas você quer dizendo? Qual é? Não sei nem o que é ética. Qual é? Ética, pra mim? É muita coisa. Ética, o que vem na minha cabeça? Respeito. Da ética que vem a moral da pessoa. Ética é ser correto, ser honesto, ter ciência do que está fazendo com os outros, para não passar, né, falta de ética, falta de honestidade. O que você acha que é ética, você? A ética é a parte da filosofia que lida com as ações humanas, discutindo quais são melhores, quais são piores. Alguns vão falar em certo e errado. Então a ética lida com a prática. Ela lida com o modo como as pessoas vão agir. Ela não está perguntando o que as pessoas são, o que as coisas são. Está perguntando como se age e, diante de cada situação, qual é a ação mais adequada. Hoje em dia o difícil é fazer a coisa certa. Não tirar nada de ninguém, tá me compreendendo? Ajudar o próximo. Ter respeito, não só com os mais velhos, mas com o próximo também. Porque não matar, roubar, não levantar falso, né? É o testemunho. Discursão, acho que é errado. Mas quando alguém ofende minha mãe e meu pai, não é absurdo. Você fazer pra pessoa o que você gostaria que ela fizesse pra você, entendeu? Se você não gosta que ela implique com você, por que você vai implicar com ela? Como escolhemos o que escolhemos? Como inventamos nossa própria vida? Podemos levar em conta o que nos parece certo, o que aprendemos que é errado. Aquilo que nos disseram está do lado do bem, o que diz a lei. Mas afinal, o que guia nossas decisões pessoais? O senhor viu aquela novela Pecado Capital? Sim, há bastante tempo atrás, né? Lembra que tem uma história de um motorista de táxi que encontrava um dinheiro no carro e aí ele fica sabendo que é dinheiro roubado, é dinheiro que pode mudar a vida dele. Carlão ficava toda a novela na dúvida se devolvia o dinheiro para o dono ou se usava para tratar do pai dele que estava muito doente. E eu entregava, né? Ramon, nós levava pra casa. E eu entregaria. De boca, falando pra você assim, eu passo pra lá. Agora, e a necessidade? Na hora, será que eu estaria precisando do dinheiro? E como o senhor vê? Eu salvaria o meu pai. Salvaria sem seu dúvida pai? nenhuma. Sem dúvida ou com um pouco de dúvida? Não, sem Depois de dúvida. ter um pouco de Sem dúvida eu salvaria. Porque é uma questão de salvar, né? É diferente. Olha, eu acredito que a primeira coisa que todos pensam é em guardar o dinheiro. A verdade é a seguinte, a crise financeira que a gente está vivendo, né? A gente está muito sem dinheiro, com problemas. Eu sei que a honestidade está em primeiro lugar. Isso daí, sem dúvida, todo mundo sabe. Mas eu acho que gera uma tentação. Esse dilema sempre vai existir, mas no meu caso específico, eu não quero nada que é de ninguém. Dilema é quando você tem que escolher entre duas posições que ambas têm qualidades e defeitos, ou ambas têm qualidades. Então não é apenas uma escolha simples, é uma escolha pesada, difícil. Qualquer lado que você vai tomar vai ser muito complicado e você vai ter que abrir mão de pontos importantes, como entre não deixar alguém morrer e ficar com o dinheiro que é dos outros para cuidar dessa pessoa, para salvar essa pessoa. Aí um dilema ético. Eu entregava pra polícia, só que eu falava,
será que você pode me emprestar uma parte desse dinheiro pra me salvar meu pai, tá? Na morte? Eu pegaria o dinheiro, resolveria o caso do meu pai. Aí depois de resolver tudo, eu iria na polícia. Eu pago tintim por tintim, mas eu salvo meu pai. Nem se eu ficasse com 50 anos ajuntando dinheiro, mas eu pagava. Não tô considerando que eu tô pegando emprestado. Juro que eu vou devolver tostão por tostão desse dinheiro que não é meu. E o seu Jorge? O interessante do dilema ético é que é onde não tem mais regra. Você não pode dizer o certo é isso. Eu acho que o pai vem primeiro do que o dinheiro, entendeu? O dinheiro é uma nota, tá? Um papel, mas que vale. Mas uma pessoa... Não pode arranjar de novo. Uma pessoa, ela não vai voltar, entendeu? Mas o dinheiro pode existir, muitos iguais. Mas a pessoa não existe igual. Caso de vida ou de morte, senhor. Meu amigo, não dá. Não, eu sei. O senhor já disse que o senhor é só o piloto, que o senhor não pode resolver tudo sozinho. Eu sei disso, eu entendo também. Eu acho até que o senhor está com razão, mas... Por favor, deixa eu então falar com o dono. Meu amigo, não dá. Eu já falei, ele está viajando. Meu pai. Ele é meu pai. Eu só tenho ele. A ética está no cotidiano das pessoas. Quando você escolhe se passa ou não num sinal fechado, quando você escolhe se frauda ou não uma conta, se salta ou não para entrar num show, você está sendo antiético. Quer dizer, você está indo contra certos princípios que você não gostaria que violassem em relação a você. A maior parte das pessoas acha que sabe o que é certo ou errado, mas elas entram em dilemas éticos quando são dois valores importantes que se contrapõem. Qual o dilema ético mais sério que o senhor já teve na sua vida? Olha só, diversas coisas éticas acontecem na vida de uma pessoa, né? Você vê a minha esposa, se por acaso ela passa numa rua e alguém mexe com ela não vai me dizer. Porque é uma questão de ética, não quer que eu tenha alguma atitude, né, vamos falar assim. Então ela me preserva, ela me reserva. Eu faria a mesma coisa se o senhor fosse casado e tivesse a sua esposa, e eu soubesse que a sua esposa o traísse. Eu, muito amigo seu, talvez não fizesse nada para lhe contar a verdade. É uma questão de ética. Eu preservaria. O senhor não contaria? Não contaria. E por quê, seu Antônio? Para lhe preservar, porque sou muito seu amigo, eu não gostaria de ver você sofrendo. Sei. Eu poderia alertá-lo, né? Não existe ética absoluta. Há valores que foram apresentados por muito tempo, com valores que são para todo mundo, mas no correr do século XX ficou muito difícil manter isso. A gente foi percebendo que existe uma diversidade muito grande de costumes, de crenças, de convicções. A gente está aprendendo a viver na diferença, a gente está aprendendo a respeitar valores diferentes de outras pessoas. E isso é muito positivo. O que a gente está interessado é em pegar, sobretudo, o dilema ético. Cada pessoa vive ou viveu numa situação difícil. Quer dizer, qual foi a dificuldade que uma pessoa teve para tomar uma decisão, para ir contra preceitos existentes, para criar uma ética própria. Eu queria começar te perguntando, como foi que você percebeu que você era um menino diferente dos outros? Na realidade, a coisa começou muito na infância, né? Quando eu comecei a perceber, pela repressão da família, que se eu brincava de boneca, a família reprimia. Havia uma diferença do que eu gostava para o que a minha família me permitia. Qual foi o momento em que você disse para você, chega? Já depois de formada, eu
trabalhava numa instituição de ensino, tinha ganho 2 prêmios Target da Federação de Publicitários, né? Era uma publicitária recém-formada, trabalhava dando aula, trabalhava numa agência de propaganda, e um belo dia meu chefe me chamou e disse para mim: ou você se veste como um homem, um publicitário decente, ou eu vou ser obrigada a te mandar embora, porque você está feminino demais, e eu não posso ter um funcionário travesti. E aí eu parei, pensei, eu disse: então você vai me demitir, porque durante 20 e tantos anos da minha vida eu me violentei, fazendo sempre o que os outros queriam. Nesse dia, com o seu chefe, ele falou, não. Nesse dia, depois dessa conversa, eu disse, não é por aí. Eu não vou mais me violentar dessa forma. Porque para mim era uma violência muito grande. Né? Ter que me vestir de homem, ter que fazer o que as pessoas queriam e não estar bem comigo mesma. Né? Aí eu tomei a decisão. Eu vou assumir a minha porção mulher, até mesmo porque eu já me vestia de mulher à noite para fazer show, para fazer trabalhos enquanto atriz. Qual foi o nível de sofrimento? Em que momento você sentiu que... Porque você deve ter sofrido por isso tudo, Eu sofro até hoje. Eu estou condenada a viver sozinha. Porque a maioria dos homens que tem interesse em estar comigo é um interesse só sexual. Quando alguns manifestam sentimento, eles dizem, eu gosto de você, eu queria poder viver com você, namorar com você, mas eu não posso assumir isso. Porque a sociedade, o que os meus amigos vão dizer? A sociedade não nos respeita e não nos aceita. Ela nos tolera. Então isso para mim ainda é um sofrimento muito grande. Né? Não existe ética na sociedade em relação a isso. Não existe respeito. Não basta eu dizer que meus valores são estes ou aqueles. Os valores podem deixar de ser universais, os mesmos para todo mundo. Mas há uma palavra-chave para os valores. É a reciprocidade. Os valores que eu escolho têm que ser recíprocos. Isto é, os direitos que reivindico para mim, eu tenho que reconhecer também para meus semelhantes. É eu aceitando a diferença dos outros como eles aceitam a minha. Esta talvez seja a grande novidade do nosso tempo. A ética não pode mais ser da identidade de todos, da unanimidade. É uma ética da busca, da dúvida, da diferença.